Você sabe quais os motivos de Deus ter destruído o mundo antigo com um dilúvio? Primeiro, vamos ler a Bíblia. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo, e da perdição dos homens ímpios. 2 Pedro 3 e 6, 7. Será que os pecados que levaram a Deus destruir os antediluvianos estão acontecendo hoje? As transgressões que atraíram a destruição sobre o mundo pré-diluviano estão presentes nos dias atuais. O respeito a Deus foi expulso dos corações dos seres humanos, e sua lei é tratada com desinteresse e desdém. A imensa mundanidade daquela geração é equiparada à geração que atualmente existe. Jesus disse: e assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24 2:38 e 39. Deus não condenou os pré-diluvianos por comerem e beberem, ele lhes havia dado abundantes frutos da terra para suprir suas necessidades físicas. O pecado deles residia em receber esses dons sem gratidão pelo doador e se degradar, permitindo-se indulgências desenfreadas. Era permitido a eles se casarem. O matrimônio estava dentro da ordem estabelecida por Deus, foi uma das primeiras instituições que ele estabeleceu. Ele deu instruções especiais sobre essa ordenança, investindo-a de santidade e beleza. No entanto, essas instruções foram esquecidas, e o casamento foi corrompido, tornando-se servil às paixões. Uma condição idêntica existe nos dias de hoje. O que em si mesmo é permitido é levado ao extremo. O apetite é satisfeito sem restrições. Professos seguidores de Cristo hoje estão comendo e bebendo como os ímpios, enquanto seus nomes permanecem nos registros honoráveis da Igreja. A intemperança embotou as faculdades morais e espirituais, e preparou o caminho para a indulgência de paixões malignas. Multidões não sentem qualquer obrigação moral de reprimir seus desejos sensuais e se tornam escravas da luxúria. As pessoas estão vivendo para o prazer. A extravagância permeia todos os círculos da sociedade. A honestidade é sacrificada em prol de luxo e ostentação. Aqueles que se apressam em buscar riquezas distorcem a justiça e oprimem os menos favorecidos. A compra e venda de corpos e almas de homens ainda persiste. Fraude, suborno e roubo são exibidos abertamente, sem serem repreendidos, tanto nas esferas altas quanto nas baixas. As publicações estão repletas de relatos de assassinatos e crimes cometidos com uma frieza e falta de motivo que dá a impressão de que todo o instinto de humanidade foi extinto. E essas atrocidades se tornaram tão comuns que mal provocam comentários ou despertam surpresa. O espírito de anarquia está se infiltrando em todas as nações, e as explosões sociais que ocasionalmente causam horror no mundo são apenas indícios das paixões e da ilegalidade contidas, que, uma vez liberadas, encherão a terra de miséria e ruína. A descrição que a inspiração nos deu do mundo pré-diluviano retrata de forma muito precisa a condição em que a sociedade moderna está rapidamente caminhando. Mesmo hoje, neste século atual e em países que se declaram cristãos,
Crimes tão sombrios e terríveis são cometidos diariamente, assim como aqueles que resultaram na destruição dos pecadores do antigo mundo. Antes do dilúvio, Deus enviou Noé para advertir o mundo, a fim de que as pessoas pudessem se arrepender e escapar da destruição iminente. À medida que o tempo da segunda vinda de Cristo se aproxima, o Senhor envia seus servos com um aviso ao mundo para que este se prepare para esse grande evento. Multidões têm vivido em desobediência à lei de Deus, e agora Ele, em sua misericórdia, chama-os a obedecerem aos seus sagrados mandamentos. A todos que abandonarem seus pecados através do arrependimento para com Deus e da fé em Cristo, é oferecido perdão. No entanto, muitos consideram que é um sacrifício muito grande abandonar o pecado. Porque suas vidas não estão em harmonia com os princípios puros do governo moral de Deus, eles rejeitam as advertências e negam a autoridade de sua lei. Entre a vasta população da terra antes do dilúvio, apenas 8 pessoas acreditaram na palavra de Deus transmitida por Noé e lhe obedeceram. Durante 120 anos, o pregador da justiça advertiu o mundo sobre a destruição iminente, mas sua mensagem foi rejeitada e desprezada. Assim será agora. Antes que o legislador venha punir os desobedientes, os transgressores são advertidos a se arrependerem e retornarem à sua lealdade, mas em relação à maioria, esses avisos serão em vão. O apóstolo Pedro diz: nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais adormeceram, tudo permanece como desde o princípio. 2 Pedro 3:3-4. Não ouvimos essas mesmas palavras repetidas, não apenas pelos abertamente ímpios, mas por muitos que ocupam os púlpitos em nosso país? Eles exclamam, e não há motivo para alarme. Antes que Cristo venha, o mundo inteiro se converterá, e a justiça reinará durante 1000 anos. Paz. Paz. Tudo continua como era desde o princípio. Ninguém deve se perturbar com a mensagem excitante desses alarmistas. No entanto, tal doutrina do milênio não está em consonância com os ensinamentos de Cristo e seus apóstolos. Jesus fez a pergunta significativa: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18, verso 8. E, como vimos, ele afirma que o estado do mundo será como nos dias de Noé. Paulo nos adverte que a maldade aumentará à medida que o fim se aproxima. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, verso 1. O apóstolo declara que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. 2 Timóteo 3, verso 1. E ele apresenta uma lista surpreendente de pecados que serão encontrados entre aqueles que têm uma forma de piedade. No tempo de Noé, declaravam os filósofos que era impossível ser o mundo destruído pela água. Assim, há hoje homens de ciência que se esforçam por provar que o mundo não pode ser destruído pelo fogo, ou seja, que isto seria incoerente com as leis da natureza. Mas o Deus da natureza, o autor e dirigente das leis da mesma natureza, pode fazer uso das obras de suas mãos para servirem ao seu propósito. Por que Deus não deu mais oportunidades aos antediluvianos? Respondo, porque seus corações já estavam endurecidos pelo pecado, ou melhor, eles já haviam se entregado tanto ao pecado que,
mesmo se recebessem outra chance, continuariam pecando. Veja este relato do livro Patriarcas e Profetas. Crueldade. Muitos dentre o povo, semelhantes a Satanás, blasfemavam de Deus, e, pudessem eles, tirá-lo-iam do trono do poder. Outros tomavam-se de frenesi, pelo terror, estendendo as mãos para a arca, e rogando sua admissão ali. Seus rogos, porém, foram em vão. Despertou-se-lhes finalmente a consciência para saberem que há um Deus que governa nos céus. Chamaram por ele com ardor, mas os seus ouvidos não estavam abertos ao seu clamor. Naquela terrível hora viram que a transgressão da lei de Deus determinará a sua ruína. Todavia, ao mesmo tempo em que pelo medo do castigo reconheciam o seu pecado, não sentiam verdadeira contrição, nem horror ao mal teriam voltado ao seu desafio ao céu, caso houvesse sido removido o juízo. Semelhantemente, quando os juízos de Deus caírem sobre a terra, antes de seu dilúvio de fogo, os impenitentes saberão precisamente onde pecaram, e em que consiste seu pecado, o desprezo à sua santa lei. Contudo, não terão o verdadeiro arrependimento mais do que tiveram os pecadores do mundo antigo. Deus escolhe Noé e anuncia o dilúvio. GN 6:13, 22. Todo ser vivente havia corrompido seu caminho e aqui está incluso até os animais. Pode parecer irracional e estranho dizer que até os animais se corromperam, mas é exatamente isso que diz o texto e não é de se admirar que a degradação do homem desordenou todos os seres viventes da terra. Todo ser vivente se corrompeu não era uma escrita exagerada do escritor sagrada, mas a observação precisa do prisma dos olhos do Criador. Os homens estavam agindo como se fossem feras, e as feras estavam agindo como homens corruptos e irracionais, pois assim as palavras toda queime dos versos 13, 17 e 19, incluem também os animais. A expressão do verso 7, farei desaparecer, o homem e o animal, fortalece o argumento, pois todos caíram no juízo do Criador. E o irônico é que neste século presente, nós, seres humanos, parece ter chegado ao mesmo grau de irracionalidade. O oleiro anuncia e está prestes a despedaçar a obra de suas mãos, porquanto, a despeito de tudo, o vaso está fatalmente defeituoso, porém, a roda do oleiro pode criar coisas novas. Os antediluvianos, mesmo vendo o poder de Deus ao trazer todos aqueles animais para a arca, mesmo assim não acreditaram no fim. Zombaram de Noé e, infelizmente, se perderam, pagando um preço muito alto. Dizem que alguns colocaram seus filhos em cima de animais para ver se eles escapavam, mas todos foram mortos. Aquela arca, creio eu, não foi construída apenas para os animais, mas principalmente para as pessoas. No entanto, os animais atenderam ao chamado de Deus, enquanto as pessoas não o fizeram. E o que é pior, o mundo hoje está seguindo a onda de Satanás e seus agentes, que dizem que a lei passou. Foi revelado que na época de Noé existia mais ou menos a mesma população de hoje, mas apenas a família de Noé foi salva. Temos muito mais informações sobre esse assunto, mas vamos ficar por aqui. Não esqueça de deixar o seu gostei. Fiquem todos com Deus, e que Ele abençoe você e sua família.